Olá, meu querido sexto ano, vocês estão bem? Eu espero encontrar vocês muito bem, guardadinhos dentro da casa de vocês, protegidos, né? E hoje nós vamos ter a nossa terceira aula desse segundo bimestre. Nós vamos falar sobre a sociedade, economia e cultura dos povos nativos americanos. Quando a gente fala, porque na semana passada nós falamos, retrasada e passado, falamos sobre a Mesopotâmia e o Egito, não é? Então, hoje nós já vamos vir para a América. Vamos falar dos nativos dessa terra, que nós chamamos, aqui no Brasil, chamamos de índios, que são os nativos que já estavam aqui quando o português chega. Mas em toda a América, nós vamos ter esses nativos também. Toda a extensão da América. Vou falar de cada um com muita calma, tá bom? Cada um desses povos que o livro vem citando. Para iniciar, eu coloquei a definição, ó. Mesoamérica, região do continente americano que inclui aproximadamente o sul do México e os territórios da Guatemala, El Salvador, Belize, Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Isso é onde fica a chamada Mesoamérica. E cada povo vocês vão ver aí e farão a relação, tá? Copiem aí. O primeiro povo que o livro vem relatando são os olmecas. Os olmecas estão na página 90 do livro de vocês, tá? E os olmecas, eles estavam, né, localizados no Golfo do México. A região dos olmecas, com água e fauna abundante, o que facilitava o plantio de alimentos, a caça e a pesca. Isso era muito importante para os primeiros povos, né? Foram encontradas grandes praças públicas, o que indica cerimônias religiosas, porque geralmente cerimônias religiosas nessa sociedade americana, primeira sociedade, geralmente eram em grandes praças públicas ao ar livre, tá? Nessa localidade foram encontrados a primeira forma de escrita americana também. Anotem aí que eu vou finalizar já já. No livro, na página 90, está dizendo assim, ó. O que provocou toda a civilização, a gente vai colocar as características e o que provocou o seu desaparecimento, né? Então, não se sabe, né, ao certo. Isso vem sendo estudado. Mas acredita-se que guerras e mudanças ambientais tenham causado um rápido declínio populacional dos olmecas. Então, essa é a teoria mais provável para o desaparecimento dos olmecas. Agora nós vamos falar sobre outro povo mesoamericano, que são os que viviam chamados de Teotihuacan. Teotihuacan. Localização: parte central do México. Ele tinha um centro muito bem organizado, dividido em setores, cada um deles dedicado a uma atividade econômica. Grandes templos e edifícios públicos. Eu vou colocar para vocês aí agora a imagem de Teotihuacan, para vocês entenderem. Parece Brasília. Brasília não tem o centro do poder e a localidade, assim, os prédios públicos em volta. Então, é mais ou menos assim. Em Teotihuacan, era dessa maneira que acontecia. Viram aí? Bom, no livro
Está dizendo o que aconteceu para o declínio dessa população. Então, pesquisadores acreditam que as razões do seu colapso estão relacionadas a conflitos entre os diversos grupos sociais que habitavam ou entre habitantes de outras cidades que pagavam tributos a Teotihuacan. Parte da população migrou para outras áreas. Copiem aí a definição de Teotihuacan, que está no livro, página 90. O próximo povo são os toltecas, o domínio tolteca. Eram povos nômades que viviam no norte do México. Quando eu digo povos nômades, é que eles não têm uma habitação fixa, mas eles vagavam ali pelo próprio norte do México. Conheciam a metalurgia, praticavam a agricultura, a coleta e a caça e comercializavam regularmente com povos do sul e do leste, que eles eram nômades, né? Então, trocando sobretudo obsidiana por algodão e cacau. O que é obsidiana? É um tipo de vidro de origem vulcânica. Obsidiana. Olha a imagem aí de obsidiana. Agora, como essa população chegou ao fim? Último parágrafo da página 91, onde está domínio tolteca. Não é possível definir os motivos exatos do declínio da civilização tolteca. As principais explicações seriam a incapacidade de impedir o avanço de grupos invasores vindos do norte e as temporadas de seca, que teriam prejudicado a produção agrícola. São as possibilidades para essa civilização ter chegado ao fim. Podem copiar. Cidade-estado maia. Península de Yucatán, no sul do México. É onde estava localizado a cidade-estado maia. Acredito que os maias, a maioria já ouviu falar. Eram cidades que funcionavam como unidades políticas independentes. A agricultura era a principal atividade econômica. E eles utilizavam o sistema de coivara. Como funciona? Está aqui no livro, página 92. Tá assim, ó. Consistia em derrubar a mata, queimar a vegetação original e dias depois fazer a semeadura. Para planejar as atividades agrícolas, os maias desenvolveram calendários calendários bastante precisos, o que só foi possível porque tinham conhecimentos avançados de matemática e astronomia. Os maias só conseguiram criar calendários para sua plantação por isso. Como chegou o declínio da cidade maia? Provavelmente por volta do ano 900, esse processo durou cerca de 2 séculos. Uma das explicações para esse declínio está nas mudanças climáticas que teriam provocado longos períodos de estiagem. Outra hipótese é a de que guerras entre as cidades maias colaboraram para a sua decadência. O motivo exato do abandono das cidades, contudo, ainda é objeto de controvérsias. É bem provável que a causa tenha sido uma combinação de fatores. O declínio dos centros maias, no entanto, não causou o desaparecimento dos povos, mas sua reorganização em centros mais simples. Populações de origem maia
ainda vivem na região, concentradas principalmente no sul do México e na Guatemala. Copiem a definição dos maias. O Império Azteca. O Império Azteca não era um povo muito legal. Não era um amiguinho muito legal, não, tá? Porque a arte que eles dominavam era a arte de dominar os povos ao seu redor. Era isso que eles faziam de melhor. Então, localizado na região central do atual México. A riqueza azteca vinha dos impostos cobrados dos povos dominados. Essa era a riqueza deles. Eles dominavam os povos e cobravam impostos. Se o povo quisesse ficar no seu lugar, manter a sua cultura, mas pagar os impostos em dia sem problema, podia ficar ali, meu filho, sem problema. Não ia ter perturbação. Agora, não tentasse ir contra o Império Azteca. Aí tá assim no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 93. A riqueza os povos que aceitavam a dominação azteca podiam manter seu governo, seus costumes e o culto a seus deuses. No entanto, além de pagar os impostos em dia, deviam atender às convocações do Estado para cumprir as obrigações militares e para trabalhar na construção e na manutenção de obras públicas, como templos religiosos e aquedutos, além de aceitar o culto a Huitzilopochtli, a principal divindade azteca. Claro que não é assim que se fala, tá, gente? Mas eu tentei. As comunidades que resistiram à dominação recebiam um tratamento mais duro, não podiam eleger seus governantes e perdiam direito à terra, na qual eram obrigados a permanecer e trabalhar para pagar os seus tributos pelo império. E aí, o Império Azteca vai ter uma organização social, a sua religião muito forte, que eu já vou colocar ali. Copiem essa primeira parte do Império Azteca. Vamos falar aqui sobre a organização social dos aztecas. No livro, página 94, eu estou nessa figura que tem aí no livro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né? Eu tenho aqui, deixa eu abrir, o imperador. Quem está na parte mais alta. Era eleito pela aristocracia militar e sacerdotal, devia prestar honra aos deuses e proteger o povo asteca. Depois do imperador, abaixo dele, né? Eu tenho os altos funcionários do Estado. Exerciam elevadas funções militares e civis. Não pagavam impostos e recebiam parte dos tributos cobrados da população. Logo em seguida, na hierarquia, junto, né, mais ou menos, tem os sacerdotes que cuidavam do culto, da educação dos jovens e dos hospitais para pobres, além de guardarem os livros sagrados e históricos. Na Bíblia, os sacerdotes são aqueles que cuidam também da religião, né? Por isso que está aqui, cuidavam do culto. Próximo. Grandes comerciantes e artesãos organizavam-se em corporações, transmitiam a profissão de pai para filhos. E o último aqui, vocês vão ver pela diferença de roupa, tem alguma diferença? Olha a diferença da vestimenta. Estão vendo? São os camponeses. Trabalhavam nas terras da aldeia, prestavam serviços obrigatórios nas guerras e na construção de canais, diques e monumentos. Pagavam impostos
e recebiam do governo alimentos, vestimentas e educação gratuita. São... Deixa eu vir para cá, que aí dá para vocês copiarem. Os camponeses. A religião dos astecas, do Império Azteca. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Interessante que eles acreditavam que a alma podia seguir por vários caminhos. Como assim por vários caminhos? Tá na página 95, tá? Se a pessoa morria lutando em uma guerra, durante o parto ou sacrificadas em cerimônias religiosas, por exemplo, sua alma subiria ao céu para se juntar ao sol, o que era considerado uma honra. No entanto, a alma de quem tivesse uma morte comum, de velhice, por exemplo, ficaria vagando durante 4 anos por Mictlán, mundo subterrâneo governado por Mictlantecuhtli, deus do reino dos mortos. E ao término desse percurso, essa pessoa deixaria de existir. Mas de todos os medos astecas, eles tinham medo que o mundo acabasse numa grande catástrofe. De acordo com a mitologia asteca, o mundo já havia sido criado e destruído pelos deuses 4 vezes. E para que isso não acontecesse novamente, deveriam realizar rituais de sacrifícios humanos para alimentar o sol com sangue, a fim de que ele continuasse se movendo, mantendo o mundo em funcionamento. Os rituais de sacrifício derivavam da crença de que os deuses haviam oferecido o próprio sangue para criar o mundo, e agora exigiam que os seres humanos também o fizessem para mantê-lo existindo. Sem sangue para alimentá-lo, o sol se recusaria a nascer, iniciando uma nova catástrofe e colocando fim ao 5º mundo. Olha que como eles pensavam, né, o mundo, como eles faziam esse pensamento do mundo. Agora eu vou pedir a vocês para pegarem a folhinha do exercício de hoje. Eu falo no geral aqui, sociedade, economia e cultura dos povos nativos americanos, né? Durante milhares de anos, os primeiros povoadores da América viveram em grupos dispersos. Com o passar do tempo e o aumento da população, alguns desses grupos começaram a se fixar, principalmente no Vale dos Rios ou nas proximidades do mar. Surgiram assim as primeiras comunidades de agricultores ou de pescadores. Aos poucos, essas comunidades foram se tornando cada vez mais complexas. Aí vamos logo fazer a número 1 aqui da página, aqui da folhinha. Os maias, assim como outros povos mesoamericanos, ficaram conhecidos por terem o sacrifício humano como uma prática muito marcante. A respeito dessa característica da civilização maia, selecione a alternativa correta. Letra A. Os maias realizavam sacrifícios humanos apenas na cidade de Tikal, um importante centro religioso. B. Os maias organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes de cidades inimigas para que fossem sacrificadas. As vítimas sacrificadas não passavam por nenhum tipo de violência e humilhação, sendo mortas com um golpe fulminante na cabeça. D. Os maias sacrificavam humanos para manter Inti, o deus sol, satisfeito? Ou todas as vítimas deveriam ser mortas pelo Ajal, sacerdote da religião maia?
Número 2. A respeito da organização política dos maias. Selecione a alternativa correta. A capital do Império Maia era a cidade de Chichen Itzá. B. Os maias não possuíram um império centralizado, pois organizavam-se em cidade-estado. C. A maior autoridade dos maias era o rei, considerado uma manifestação de Tonatiuh, o deus do sol. D. Todos os impostos coletados pelos maias eram enviados para Chichen Itzá. Ou é, a política entre os maias não tinha nenhum tipo de convergência com a região? Bom, a letra, o número 1, vai ser a letra B, que diz que organizavam milícias de guerreiros com o objetivo de capturar governantes ou pessoas influentes, inimigas, para que fossem sacrificadas. E o número 2, os maias não possuíam um império centralizado. Letra B também. Vamos para o livro? Livro, página 91, 92 e 93. Vamos lá? Pegando o livro. Página 91. Número 1. Identifique elementos que indicam diferenciação social entre os olmecas. Elementos que indicam diferenciação social. Eu coloquei no quadro. Ou volta um pouquinho, ou vai na página 90 que vocês vão ver a resposta. Número 2. Descreva a organização política dos maias. Organização política. Como era? 2 maias, que está na página 91. Página 92, número 3. Qual foi a atividade econômica mais importante das sociedades hierarquizadas que se desenvolveram na América? Qual foi a atividade econômica mais importante? Todas elas desenvolviam, todas as sociedades. Podia ter uma diferença ou outra, mas essa atividade era a mais importante. Qual era? Vai ter em todos os povos. Página 93. Número 4. Como Teotihuacan tornou-se a capital de um poderoso império. Como? 5. Como era a relação dos astecas com os povos vizinhos? Falei também no vídeo como era. Vamos fazer as atividades? Agora nós vamos corrigir os exercícios, tá bom? Eu pedi para vocês identificarem elementos que indicam a diferenciação social entre os olmecas. Aí está aqui, ó, a resposta. A existência de centros cerimoniais, monumentos funerários e esculturas são evidências de uma diferenciação social, pois, para a realização dessas obras, era necessária a divisão e administração dos trabalhos. Isso é um. Da página 91. Número 2. Descreva a organização política dos maias. Estavam organizados em cidades e estados, nunca formaram um estado unitário com poder centralizado. Cada cidade tinha governante, exército e leis próprios. Essa forma de organização favoreceu a eclosão de muitas guerras entre as cidades e que pode ter contribuído para o desgaste e o enfraquecimento desse povo. Tá bom?
bom? Então, tudo isso nós falamos, né? Agora vamos para a página 92, o número 3. Certo? Qual foi a atividade econômica mais importante das sociedades hierarquizadas? Todos praticavam a agricultura. Isso que eu falei. Todo mundo, todos esses povos, a agricultura. Então, ela foi a atividade mais importante. Próxima página. Número 4. Como Tenochtitlan tornou-se a capital de um poderoso império. Firmou uma aliança militar com as cidades vizinhas Texcoco e Tlacopan e começou a conquistar as demais cidades até ter o controle sobre boa parte da Mesoamérica. E a número 5. Como era a relação dos astecas com os seus povos vizinhos? Lembra que eu falei que não era legal? Os astecas dominavam os povos vizinhos, exigiam sua submissão, que significava cultuar a principal divindade asteca, pagar tributos e atender às convocações para trabalhar nas construções e para lutar nas guerras. Caso houvesse resistência, o tratamento seria mais duro, porque até aí não era duro, incluindo a perda do controle sobre as terras e do direito de eleger os seus governantes. Bom, queridos, por hoje, né? Foi só isso. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre o Império Inca e concluindo esse capítulo, tá? Aguardo vocês. Até a próxima aula. Uma semana abençoada para todos nós. Beijos e fiquem com Deus.